Centenas de pessoas nos escrevem perguntando sobre os perigos do hábito de fumar. Respondendo a estas indagações, Roberto Conrad Filho apresenta agora o tema Autópsia de um fumante. Ney Fontana era gerente de uma companhia que arrendava computadores. Naquele dia havia viajado a uma cidade distante para uma convenção. Esperando um táxi no aeroporto, teve um espasmo de tosse, caindo ao solo. No caminho para o hospital, faleceu. 1 hora depois, Ney Fontana estava na sala de autópsia. Sua morte prematura como que provocou grotesca zombaria quanto à esperança e planos humanos. Mas a morte de Ney Fontana, aos 36 anos, deixou-nos um precioso legado. Se você pensa que conhece tudo a respeito dos perigos e consequências do hábito de fumar, acompanhe-nos enquanto o Dr. Milton Leonardo realiza a autópsia. O quadro de uma autópsia não é feliz. A visão de um cadáver aberto, vísceras à mostra, pedaços de um pulmão negro, o cérebro num jarro de formalina, são deprimentes. Mas acompanhemos o Dr. Leonardo enquanto, com a ajuda de outros médicos, analisa o organismo de Ney Fontana. O médico explica que, telefonando para o médico de Fontana, descobriu que ele era fumante inveterado, 2 maços de cigarro por dia ou mais, durante os últimos 10 anos. Esta é a razão de sua tosse brônquica, já crônica. Um dos médicos pergunta: poderia o cigarro ser o responsável pela morte de Fontana? O Dr. Leonardo explica que é bem provável e de que há 3 maneiras em que o fumar cigarros pode causar morte repentina. Em primeiro lugar, a nicotina é um veneno muito poderoso. Ela provoca a liberação acentuada de adrenalina, o hormônio que é liberado por temor, susto ou excitamento repentino. As batidas cardíacas aumentam e a pressão sanguínea sobe, enquanto determinadas artérias se contraem para canalizar mais sangue às regiões que o necessitam para um esforço especial. A medicina prova que a nicotina como que puxa o gatilho de um coração tranquilo, levando-o a contrações musculares não controláveis, conhecidas como fibrilação ventricular. Sob esta ação repentina, pode haver espasmo agudo das artérias coronárias e interrupção cardíaca. O Dr. Leonardo examina agora o coração. Se houver evidência de descoloração e desgaste, isto provará que o tecido muscular cardíaco sofreu severa falta de oxigênio causada por bloqueio da artéria coronária ou infarto do miocárdio. O coração deste homem, continua o médico, demonstra avaria prévia. Aqui está uma pequena cicatriz e um coágulo. Isto indica que ele já sofreu um ataque cardíaco suave. O Dr. Leonardo continua: em segundo lugar, fumar cigarros pode causar morte repentina, afetando os vasos sanguíneos, em particular as artérias do coração e as principais artérias que conduzem ao cérebro. O médico abre uma secção da artéria coronária e, com a ponta do seu escalpelo, retira das paredes da mesma alguns depósitos viscosos. Diz então: aqui temos clara evidência de uma das maiores, se não a maior, causa-mortes, arteriosclerose. Neste caso, as paredes das artérias são obstruídas com depósitos gordurosos que diminuem o seu diâmetro interno, reduzindo o fluxo sanguíneo e reduzindo, portanto, a oxigenação normal dos tecidos. Quando uma artéria coronária é totalmente obstruída, a morte é abrupta. Este bloqueio da artéria pode ser causado por trombose ou embolia. Como sabemos, na trombose, um coágulo se forma na região em que é encontrado, geralmente porque assume a forma do vaso sanguíneo. Já na embolia, um coágulo ou parte dele se desloca de uma parte do corpo para outra. Se um desses coágulos viaja até a principal artéria do cérebro, é qual míssil mortífero, levando à morte certa. Como já dissera, o Dr. Leonardo reafirma que há evidências científicas de que a nicotina libera a adrenalina, que por sua vez propicia condições para embolia e trombose prematuras. O coração de um fumante inveterado bate cerca de 20 vezes mais por minuto do que o do não fumante.
Isso significa 10.500.000 pulsações extra do coração num só ano. Em outras palavras, o fumante inveterado antecipa 1 ano de vida a cada 3 anos e meio. Estudos realizados em homens que morreram antes dos 45 anos revelaram obstrução das artérias coronárias, e entre os fumantes de um maço de cigarro por dia ou mais, a arteriosclerose cerebral era 15 vezes maior do que a dos não fumantes. Em terceiro lugar, disse o Dr. Leonardo, o hábito de fumar pode causar uma condição vascular denominada aneurisma. Neste caso, parte da parede arterial se torna delgada, depois dilata-se formando como que uma barriga, prestes a arrebentar quando sob esforço maior que o normal. Isso ocorre frequentemente em 2 regiões. A primeira, na aorta, que é a artéria principal do coração. A segunda é uma pequena região na base do cérebro, conhecida como o Círculo de Willis. É a região de onde os vasos sanguíneos se dispersam para o cérebro. O médico explica que o Círculo de Willis é como que a estação central recebedora de sangue do cérebro. É muito difícil diagnosticar aneurisma nessa região e uma hemorragia é quase sempre fatal. Elevada pressão arterial é o maior dos perigos, mas um esforço cardíaco muito grande ou mesmo tosse violenta pode causar uma ruptura. O doutor separa a artéria carótida de sua junção na base do cérebro. Neste momento, cessa a busca pela causa da morte de Ney Fontana. Ali está um coágulo, bloqueando o fluxo sanguíneo da artéria. Este homem, disse o médico, foi morto por um derrame cerebral muito forte. O suprimento sanguíneo do cérebro foi totalmente cortado. Este coágulo tem as características de uma embolia recente, provavelmente desprendida do coágulo encontrado no coração. O Dr. Leonardo, depois de examinar os tecidos do pulmão e verificar ruptura nos alvéolos, causada por enfisema, como resultado da inalação contínua da fumaça do cigarro, dá por encerrada a autópsia. Finalmente, responde à pergunta feita pelo outro médico. Poderia o cigarro ter causado a morte desse homem? Sim, diz ele. As evidências são muito fortes e claras. Arteriosclerose generalizada, alvéolos rompidos, capilares destruídos nos pulmões, formação de coágulos e o impacto da nicotina sobre o coração causaram a morte desse homem. Prezado ouvinte, sabemos que o número de mortes causadas por problemas cardiovasculares é maior que o total combinado de mortes por acidentes, homicídios e suicídios. É dito que cada cigarro encurta a vida cerca de 12 a 14 minutos. Os fatos científicos comprovam que o hábito de fumar é pernicioso à saúde, é hábito destruidor. E sendo que destrói a saúde e diminui a vida, é hábito que deve ser evitado e combatido, porque destrói o dom que Deus nos concedeu, a vida. Lembre-se, Jesus veio ao mundo para conceder-nos vida e vida abundante. Ele deseja que desfrutemos a vida no seu máximo, no seu melhor. Devemos sempre lembrar que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ou seja, Deus deseja habitar em nós. É nosso dever, pois, seguir a orientação do apóstolo, 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Que Deus o abençoe a fruir o máximo da presente vida e preparar-se para a vida eterna. Ouvem uma das mensagens da Voz da Profecia, programa patrocinado pelos seus amigos, os Adventistas. Aqui nos despedimos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.